Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma fábula de negócios que é simplesmente genial. Ela envolve porcos, fogo e a nossa incrível capacidade de complicar as coisas mais simples. É uma história que, olha, mesmo sendo antiga, parece que foi escrita ontem, sabe? Perfeita para os desafios que a gente enfrenta hoje. Bora mergulhar nessa? Parece loucura, né? Pois então, essa ideia completamente absurda é o ponto de partida da nossa análise. E essa pergunta, por mais estranha que pareça, prepara o terreno perfeitamente para a gente entender a lógica por trás de uma das histórias mais reveladoras sobre como as organizações funcionam ou, na maioria das vezes, não funcionam. A história começa lá nos primórdios. Imagina só, um incêndio acontece por acidente mesmo num bosque cheio de porcos. Depois que o fogo se apaga, o pessoal da época, que só comia carne crua, sente um cheiro, nossa, um cheiro incrível. Quando eles provam a carne dos porcos que foram torrados pelo fogo, é uma revelação. Carne assada era a melhor coisa do mundo. E foi aí que nasceu o primeiro processo. Simples, direto e totalmente sem noção. A solução que eles encontraram para repetir aquele acidente delicioso foi basicamente repetir o desastre de propósito. E essa lógica, por mais falha que seja, se tornou a base de todo um sistema. E é aqui que a história fica fascinante de verdade. A sociedade não parou para pensar, ué, será que não tem um jeito mais fácil de fazer isso? Não, que nada. Em vez disso, eles decidiram profissionalizar o erro. Começaram a construir um sistema super complexo, caro, todo ele em volta da ideia de queimar florestas. E que sistema em criaram cargos com nomes super importantes, tipo diretor-geral de assamento e até anemotécnicos, que eram basicamente especialistas em vento. Tinha perito para queimar a Zona Norte, perito para a Zona Sul, criaram universidades para formar gente em pirotecnia suína e até comitês para estudar o clima. Tudo isso para garantir que o incêndio saísse perfeito. E o X da questão é esse. A estrutura ficou tão gigante, empregando tanta gente, que o método em si virou algo sagrado. Ninguém mais questionava. O foco não era mais em como assar o porco do jeito mais fácil, mas sim em como a gente pode otimizar a técnica de incendiar a floresta. A ferramenta virou mais importante que o objetivo final. Mas como em toda boa história, um dia aparece alguém que olha para toda aquela loucura e pensa: diferente. E é aí que entra o nosso herói. Um funcionário com um nome bem sugestivo, João Bom Senso. E essa foi a pergunta. Simples, direta e que desmontava tudo. Uma ideia que pra gente hoje parece óbvia, né? Mas lá, naquele contexto, era quase uma ofensa. Ele estava propondo jogar fora todo aquele sistema complicado para usar uma coisa radicalmente mais simples e, bem, muito mais eficaz. E esse slide aqui mostra bem essa diferença absurda. De um lado, você tem um desperdício, a ineficiência gigantesca de queimar um ecossistema inteiro. Do outro, a elegância e a simplicidade de uma grelha. A solução do João não era só uma melhoria, era uma quebra total de paradigma. A resposta do chefe do João, nossa, ela diz tudo. A preocupação dele não era com a meta, que era ter porco assado. A preocupação era em manter a estrutura que já existia. A pergunta dele não é, isso aqui funciona melhor, mas sim, e o que a gente vai fazer com toda essa gente, com todos esses cargos que a gente criou. E o fim da história para o nosso herói, bom, não foi feliz. A inovação dele foi vista como uma ameaça. Acusaram o João de não ter visão sistêmica, e para não perder o emprego, ele teve que ficar quieto. A ideia genial foi simplesmente engavetada para proteger a ineficiência que já era confortável para todo mundo. Ok, agora que a história acabou, vamos trazer isso para o nosso mundo real. Vamos ver como essa fábula se conecta e muito com os desafios que a gente vê em empresas, em governos, em todo tipo de organização. Porque, no fundo, essa história é sobre todos nós. E só para dar o crédito, essa história fantástica vem de um educador argentino, Gustavo F. J. Ciriliano. E olha que interessante, ela é lá de 1976, mas até hoje é usada em cursos de administração. Isso só prova o quanto a mensagem continua super atual. Então, a primeira grande lição é essa confusão entre o como e o porquê. O objetivo, o porquê, era comer carne assada, mas o processo, o como, que era queimar o bosque, virou a atividade principal. Quantas vezes a gente não vê isso em empresas? Processos que já não servem mais para nada, mas que são mantidos só pela força do hábito. Essa é a famosa armadilha da complexidade.
Quando o método principal já nasce errado, a tendência é criar mais regras, mais departamentos, mais controle para tentar fazer o erro funcionar. É tipo tentar tapar o sol com a peneira, só que usando uma peneira caríssima e cheia de tecnologia. A ideia do João era uma inovação de verdade, daquelas que mudam tudo. E por que o sistema rejeitou? Não porque era uma ideia ruim, mas porque ela tornaria inútil um monte de especialistas em vento e fogo. Sabe aquela famosa frase, ah, mas a gente sempre fez assim? É exatamente isso. A inovação dói porque tira as pessoas da zona de conforto. E isso nos leva à última lição, que é, na verdade, um grande alerta. Muitas vezes a gente gasta uma energia, um tempo, um dinheiro enorme em melhorias que na prática significam só aperfeiçoar o incêndio. A coragem de verdade está em parar tudo e perguntar: gente, não seria melhor a gente só construir uma churrasqueira? No fim das contas, essa fábula é como um espelho. Ela nos deixa com uma provocação para a gente olhar para o nosso próprio trabalho, para a nossa empresa, para o nosso projeto e fazer a pergunta mais importante de todas. E a pergunta que fica para todo mundo levar para casa é essa. Nas nossas tarefas do dia a dia, a gente está focado de verdade no objetivo final, no resultado que importa? Ou será que a gente se perdeu na burocracia, nos processos e está, sem nem perceber, só ajudando a manter o incêndio aceso? Uma reflexão e tanto para a gente fechar a nossa análise.